Olá, nós somos o Grupo Verde, composto pelo Augusto, Igor, Laura, Maria Eduarda, que sou eu, o Paulo e a Rafaela. Nós vamos apresentar o nosso projeto final de Arduino. O problema principal que o desafio deste projeto nos propõe é criar uma estação meteorológica que realiza a leitura de temperatura, umidade e radiação. A solução proposta é criar um protótipo de um Arduino no programa Walkwi para simular um funcionamento de uma estação meteorológica com as medições e especificações esperadas. Aqui nós temos o nosso projeto representado em um fluxograma, onde as funções em rosa estão em setup, ou seja, são executadas apenas uma única vez, e as em amarelo estão em loop, ou seja, elas se repetem durante o funcionamento do programa. Boa tarde, meu nome é Igor. Aqui falaremos dos sensores no DHT, o de radiação, né? Que é através do LDR. O DHT, primeiramente, ele é um sensor de temperatura e umidade. Ele é o sucessor do DHT-11, né? Como pode ver escrito. Ele tem algumas particularidades. Ele mede a temperatura entre menos 40 e 125 graus e umidade entre 0 e 100%. Além disso, o código do programa ele pega os valores e que são coletados, né, pelo sensor, ele pega os valores, ele printa os valores, né, ele mostra quais valores estão sendo captados e manda pro cartão de memória. E fica gravando enquanto o Arduino está rolando. E o LDR é um componente eletrônico cuja resistência varia em função da luminosidade que incide sobre o mesmo, ou seja, a radiação. E ele capta a radiação e faz praticamente igual, o nosso código faz praticamente igual com o DHT. Ele pega os valores de radiação e manda, ele printa, né, mostra os valores e manda pro cartão de memória. Bom, meu nome é Rafaela e eu irei explicar um pouco sobre o funcionamento do LCD em nosso projeto. A utilização do display LCD teve por função mostrar as informações de temperatura, umidade, radiação, data e horário medidos pelo Arduino. Para isso, nós utilizamos a linguagem C++ para programar o código que está exibido aqui ao lado. A função print foi utilizada em cada uma das variáveis para que todas fossem imprimidas na tela. A função clear foi usada para que a informação contida na tela fosse apagada e, após o tempo descrito na função delay, o próximo dado aparecesse no visor. A função LCD-SetCursor foi utilizada para posicionar as palavras no local desejado. Após criado o código, o colocamos para rodar e, assim, todas as informações foram printadas em um display LCD 16x2, que possui 16 colunas e 2 linhas para a escrita. A imagem presente no slide é a sua representação. Meu nome é Paulo e irei explicar sobre o cartão SD. O objetivo do cartão SD é de armazenar os dados obtidos do Arduino, neste caso de temperatura, umidade, radiação, ano, dia, hora, minutos e segundos. Primeiramente temos a função void. Ela serve para executar uns comandos em uma espécie de loop. A função serial print é usada para printar na tela os dados obtidos pelo Arduino. A função datafile sdopen abre o arquivo que serão gravados os dados, neste caso o arquivo datalog.txt. O comando datafile.print é semelhante ao serial, porém este tem como função a gravação dos dados no arquivo datalog. E por último a função datafile.close, que fecha o arquivo datalog. Bom, meu nome é Augusto e vou falar um pouquinho para vocês sobre o RTC, que é um relógio em tempo real. Ele marca a hora atual e pode ser usado para programar ações em um horário pré-estabelecido. O RTC fornece informações de segundo, minuto, hora, dia, data, mês e ano para o seu projeto. Ele pode continuar acompanhando o tempo, mesmo que precise reprogramar o seu Arduino ou desconectá-lo da rede elétrica. O RTC utilizado, o DS1307, é de baixo custo e também muito eficiente em termos de energia. Ele pode funcionar por anos em uma célula de moeda muito pequena. Como visto aqui uma parte do nosso script, inicialmente incluímos a biblioteca do RTC ao nosso programa. Depois da biblioteca adicionada,
foram criados variáveis com valores inteiros para ano, mês, dia, hora, minutos e segundo. Depois foi criado um conjunto de caracteres representáveis por inteiros para identificar os dias da semana, como domingo, segunda, terça. Depois configuramos os pinos na placa para estabelecer comunicação serial com o computador quando o programa é iniciado. Depois executamos uma função que executa os comandos colocados indefinidamente, até o momento que quisermos as medições. Por último, as informações medidas são gravadas com o horário e data exata do momento medido, como podemos ver um pouquinho essa parte aqui nesse script. Boa tarde, meu nome é Laura e eu vou falar um pouco sobre os resultados e sobre a conclusão do trabalho. Em relação ao resultado, conforme os gráficos, podemos observar as variações medidas no período de 17 horas e 37 minutos no interior de um apartamento no Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 26 de novembro de 2022. Medição feita de 15h45 da tarde até 9h22 da manhã no dia seguinte. A temperatura apresentou variação de 27,3 graus Celsius a 30,8 graus Celsius e teve sua alta nas horas iniciais de medição, decaindo ao longo do dia e tendo suas menores medições ao longo da madrugada, aumentando novamente ao amanhecer. Já a umidade apresentou a variação de 64% a 71%, tendo sua mínima nas primeiras horas de medição, aumentando pela noite e se mantendo estável por algumas horas na madrugada, aumentando novamente pela manhã. Por fim, a radiação apresentou uma variação de 12 a 245, tendo sua máxima pela manhã e mantendo-se constante e baixa durante a noite e madrugada. Com as medições feitas, podemos observar que o local apresenta temperatura alta, mais comum para a região do Rio de Janeiro, a umidade boa, de acordo com a OMS, e os valores das radiações seguiram conforme a lógica, de serem quase inexistentes durante a noite e madrugada e mais altos pela manhã que pelo final da tarde. Os sensores são capazes de gerar informações referentes à umidade de ar, temperatura, radiação, e o equipamento se comportou de uma forma muito eficiente no período testado. Porém, o equipamento possui algumas limitações, como a faixa de leitura limitada de temperatura entre 0 a 50 graus Celsius e umidade entre 20% a 90%. O grau de precisão varia de umidade de medição de aproximadamente 5% e de medição de temperatura aproximadamente 2 graus Celsius. Apesar de também ser válido ter dados como a proximidade de tempo, talvez não fosse tão necessário tantas medições, podendo alterar o sensor para medir de 1 em 1 hora, por exemplo, tendo em vista que não tem-se alterações tão drásticas em tempos inferiores. Acreditamos, por fim, que a estação meteorológica iria funcionar de uma forma muito eficaz, mas poderia ser adicionado alguns outros componentes com o intuito de que com outros tipos de medições possam tornar ela mais completa, como, por exemplo, a velocidade do tempo, medir a direção dos ventos, pressão, chuva, entre outros.